Temos a nossa primeira entrevista na manhã desta quarta-feira. Estamos recebendo aqui, conforme anunciamos no início da nossa programação, para falar sobre a saúde da visão, especialmente nesta quarta-feira sobre a saúde da visão das crianças, a doutora Julie Bartkeski, que é oftalmopediatra e atende pela Blicken Oftalmologia aqui na cidade de Timbó. Muito bom dia, doutora Julie. Muito bom dia a todos. Sempre um prazer estar aqui com vocês, né, trazendo conhecimento e informação para os ouvintes. O tema da nossa entrevista de hoje, doutora Julie, é o estrabismo. O que vem a ser essa situação que aflige não só as crianças, mas principalmente as crianças? Isso. O estrabismo é uma condição onde a gente perde o paralelamento dos olhos. Então, os olhos não estão mais alinhados. Eles têm algum tipo de desvio. E isso pode acontecer desde nascimento, né? Às vezes tem crianças que já nascem com um desvio, ou ele pode vir surgindo ao longo da vida. Existem algumas idades onde é mais comum o aparecimento, né? Em torno dos 2 anos de idade, é uma idade que é bem frequente de aparecer quando a criança vai desenvolver o desvio, mas existem desvios que podem aparecer na adolescência, na idade adulta e até mesmo depois dos 60 anos nos idosos, né? Muito bem, essa situação é que popularmente as pessoas chamam da pessoa que é vesga, é isso? Isso, é o Né? nome que a gente evita falar hoje em dia, né, por Certo. ser pejorativo, mas sim, isso mesmo. É isso mesmo. As pessoas mais antigas às vezes falam em estrabismo, não sabem do que se trata, né? Exato. Muito bem. Agora, como é que o que causa esse tipo de situação? Então, existem várias causas, né? Uma muito frequente que a gente vê bastante no consultório é o estrabismo associado a altos graus. Então, às vezes a criança tem um grau muito alto que ela precisaria de um óculos e por ser um grau tão alto e ela tentar compensar esse desvio, o olhinho acaba desviando, né? Então, sempre que a gente tem um caso de estrabismo, é super importante avaliar para justamente descartar a presença de algum grau alto ou de alguma outra alteração, porque o desvio ocular, se a criança não tem um grau, pode estar associado a alguma alteração neurológica, alguma alteração do próprio olho. Então, é um sinal de alarme. A gente sempre tem que investigar. Existe o estrabismo que não tem associação com grau, com doença neurológica, mas para ter certeza a gente precisa sempre avaliar. Porque o que acontece? Principalmente nas crianças, por que é importante o diagnóstico precoce? É porque a criança ela está desenvolvendo visão, né? Então ela está aprendendo a enxergar com os 2 olhos. E para a gente desenvolver a visão perfeita, a gente precisa tá com tudo certinho nos nossos olhos. Principalmente os olhos têm que estar alinhados. Quando um olhinho está desviado, aquele olhinho não está desenvolvendo visão. Então aí entra a importância do diagnóstico precoce para a gente identificar o desvio, tratar e evitar com que essa criança fique com aquela condição que a gente chama do olhinho preguiçoso, que é quando a visão não desenvolve. O olhinho preguiçoso, ele se instala quando a criança tem algum problema, pode ser grau, pode ser desvio, pode ser alguma alteração da formação do olho e não é tratada até os 7 anos de idade. Depois dos 7 anos de idade, o desenvolvimento visual da criança se encerra e a gente não consegue mais recuperar aquela visão que está desenvolvendo, né? Então, por exemplo, às vezes acontece de uma pessoa ter um micro desvio, um estrabismo muito pequenininho que esteticamente não dá para notar e ninguém nunca percebe. E aquela criança, como se adapta bem, usa apenas um dos olhos, vai ter uma infância normal. Ninguém nunca vai desconfiar, uma criança que vai bem na escola, tudo certinho. E às vezes a pessoa vai descobrir quando vai fazer carteira de motorista. Lá no teste, como eles ocluem um dos olhos para fazer a visão, né? Descobre que um olho não enxerga. Aí vai investigar, vai ver, no fim era um micro desviozinho, né? E aí com 18 anos a gente não tem mais como recuperar aquela visão, né? Tem o aspecto estético e tem o aspecto também da visão, então. Isso. Então, nem sempre a questão da acuidade visual pode ser recuperada. Mas a questão estética sempre tem recuperação? Tem. A gente sempre consegue melhorar a estética do paciente. Então, às vezes, tem pessoas que já são adultas, que têm um estrabismo, mas na época não tinha condições ou não tinha acesso, né, a um oftalmologista especialista em estrabismo.
e que pensa assim, agora que eu sou adulto, não tenho mais o que fazer. Não, a gente consegue operar para corrigir a estética do desvio, né? Adultos, idosos, a gente pode operar em todas as idades, inclusive. E eu acho importante falar sobre isso, né? Porque o estrabismo não é só uma questão de estética. Na criança, ele envolve o funcional, né, que é o desenvolvimento visual, e no adulto, além da estética, tem toda a questão psicológica, né, de ter o seu alinhamento ocular devolvido, né? Então, é diferente de uma cirurgia estética, onde você só quer melhorar o que é normal. No estrabismo, o olhinho tem um desvio, então não é uma posição normal. A gente devolve os olhos para a posição natural, né? Isso faz muita diferença para a vida do paciente. Qual é a dificuldade de acuidade visual que o estrabismo traz? Isso. A gente precisa, para desenvolver a visão, com que a luz entre nos nossos olhos e atinja a retina, que é uma camada de células nervosas que fica dentro dos olhos. Quando a gente tem um olhinho desviado, um olho manda uma imagem para o cérebro e o outro olho manda uma imagem diferente. Chegando lá no cérebro, a gente sempre junta as imagens dos dois olhos. E acaba que, como um olho está olhando para um lado e o outro olho para o outro lado, não tem como juntar as imagens. A gente fica com uma diplopia, que é uma visão dupla. O cérebro não consegue viver com visão dupla. Então, o mecanismo de defesa do nosso corpo é usar a imagem apenas de um olho, somente do olho alinhado. Então, por isso que o olho desviado não vai desenvolver a visão, porque o corpo não utiliza aquela imagem, justamente para evitar a diplopia. Então, é uma questão assim, o corpo se adapta, ele faz o melhor que consegue, mas no fim ele acaba levando, o melhor que ele consegue é não desenvolver uma visão. Então, a gente fazendo o diagnóstico precoce, nós conseguimos detectar o estrabismo, fazer o tratamento, seja com tampão ocular, né, para desenvolver a visão, colocação do óculos, ou até mesmo, em alguns casos, precisa operar para conseguir recuperar todas as funções visuais, né? Tudo bem, e uma cirurgia dessa, por exemplo, numa criança, pode ser feito aí a partir de que idade? Depende do tipo de estrabismo. O estrabismo congênito, que é aquele que a criança já nasce, a gente pode operar a partir de 1 ano de idade. Então, já dá para fazer. É importante isso por conta de todo o desenvolvimento visual, não só da visão em si, mas uma capacidade que a gente tem de enxergar o 3D, né, que a gente chama de estereopsia. Essa capacidade, ela só é desenvolvida com o alinhamento ocular e é nos primeiros anos de vida que ela vem. Então, uma criança que nasce com desvio e não opera até os 2 anos, até o início ali dos 2 anos, ela depois fica com uma dificuldade muito grande ou não consegue desenvolver a visão 3D. É aquela pessoa que vai no cinema 3D, coloca o óculos e, nossa, mas eu não estou vendo diferença nenhuma, né? É porque isso é uma capacidade funcional muito complexa que a gente desenvolve no início ali da visão. Mas, por exemplo, uma criança que nunca teve desvio, começou a desviar com 2 aninhos, ela já desenvolveu 3D, mas ela pode também perder. Então, a gente indica a cirurgia conforme caso a caso, né? Tem casos que opera a partir dos 5 anos de idade, tem casos que é até 1 ano, tem casos que é a partir de 2, depende do tipo de estrabismo, né? Então, uma pessoa que, nesse caso ali, que ela, em função do estrabismo, ela utiliza a visão apenas de do olho alinhado, é possível recuperar a visão daquele outro quanto antes fizer o tratamento ou a cirurgia, então? Isso, com certeza. Até os 7 anos de idade, o ideal é que já esteja fazendo um bom tratamento aí para ter Porque bastante tempo. pode perder a visão. Pode, fica com o olhinho preguiçoso. Aquele olho é funcionalmente normal, porém a área cerebral daquele olho não desenvolveu, justamente porque o cérebro bloqueou aquela imagem, para não causar a visão dupla. E como tem o período para desenvolver, que se fecha ali até os 7 anos de idade, se a gente faz um diagnóstico muito tardio, não tem mais como recuperar aquela visão, a função fica perdida, né? Aí a gente parte para recuperar a estética, né? Recuperar o psicológico, mas a visão fica prejudicada. E uma cirurgia dessa, como é que ela funciona? Qual é o tempo de recuperação? Como é que é como é que funciona uma cirurgia de estrabismo? A cirurgia é feita em centro cirúrgico, né, com anestesia geral. Então, a gente pede todos os exames, passa com o anestesista, tem a liberação.
a gente opera no hospital, já vai para casa no mesmo dia, então não precisa ficar internado, não coloca tampão nos olhos, né? Que às vezes as pessoas acham que tem que ocluir, no do estrabismo não. E aí a gente vai acompanhando o pós-operatório, nos primeiros 3 dias, são os mais complicadinhos, o olhinho fica um pouco vermelho, um pouco de desconforto ao movimentar os olhos, mas depois dos primeiros 3 dias já fica tudo mais confortável. Eu costumo afastar durante 10 dias por conta de poeira, levantar peso, mas mais que isso, raramente é necessário. Muito bem, então, está dito aí essa situação, falado sobre essa situação do estrabismo aqui com a doutora Julie Bartkeski, que atende aqui na Blicken Oftalmologia. Quais são os dias de atendimento da doutora Julie aqui em Timbó? Todas as quartas e sextas-feiras. Todas as quartas e sextas-feiras. Olha, a Blicken Oftalmologia já está há 3 anos em Timbó, cuidando da saúde dos olhos do timboense. Ela é uma clínica moderna, com atendimento altamente qualificado, que oferece inovação e conforto. Temos lá a doutora Larissa Lindsmaier, que tem o CRM 13244, doutor André Mon, CRM 16381. Conta também, então, com a doutora Julie Bartkeski, que é oftalmopediatra, a doutora Aline Piccolo Pereira, que é oftalmoplástica. E agora os contatos, para entrar em contato, então, com a Blicken, agendar uma consulta aí. Você chamou a atenção essa entrevista? Você acha aí que pode ter suspeita de uma criança, do seu filho, seu neto, seu sobrinho, enfim, ter estrabismo? Olha, leve a sua criança, seu filho, enfim, lá na clínica e marque uma consulta no 3308-9999. 3308-9999. Fica ali na General Osório, 259, de frente ao Lojão Astral. Tem um amplo estacionamento lá para os clientes. Atende de segunda a sexta-feira, então das 7h30 às 18 horas. Doutora Julie, um abraço, muito obrigado por essas informações relevantes para o ouvinte do Repórter Cultura. Muito obrigada, desejo uma boa quarta-feira para todos. Um abraço, 7h58, olha, dia